E o meu pai, o feiticeiro, o homem pagão que domava o vento, que acendia as tochas, e que chamava os espíritos e libertava e conduzia aqueles que estavam perdidos. Eu continuo aqui esperando o transporte para me levar de volta para casa. Eu não sei o endereço, o nome do endereço, mas eu sei que é no mato que meu pai plantou, um mato de eucalipto, um mato de eucalipto. Antes de chegar um pouquinho no mato, eu já vou dizer, dobra à esquerda, desce um pequeno barranco, vai ter a porteira. Ela não está trancada, só fácil abrir. Aí entra, anda 200 metros, vira à esquerda novamente, segue um pouco mais, já está um mato. Ali já é a minha casa. O mato foi para ficar escondida a casa e para deixar mais fresco nos dias quentes. Ele plantou o mato, mas ele não pensou que fosse crescer tanto. Cresceu muito. Em dia de vento chega a dar medo. O barulho que os galhos fazem. Alguns caem, mas nenhum caiu por cima da casa. Já perdemos alguns animais, pequenos animais, foram atingidos por galhos em tempestades, mas eles não chegam até a casa. Continuo esperando o transporte. A casa fica num lugar alto? Minha casa fica numa descida. Logo embaixo tem um mato, mas as árvores são mais baixas. Corre um riacho e depois começa a subir o morro de novo. Eu perdi o meu chapéu. Eu falei para minha mãe, eu quero ir com o chapéu. Ela disse, eu tô te arrumando pro teu último compromisso, meu filho. E ela ficou me arrumando, eu deitado. E ela me arrumando. E ela falou, estou te arrumando pro teu último compromisso. E eu falei, eu quero ir com o meu chapéu. Mas ela não me alcançou. O meu chapéu. Chapéu que eu ganhei da minha madrinha. Que cor ele era? Branco. Não é branco, branco. É cor da palha do milho. Tu usava ele só em ocasiões especiais? Ou usava sempre? Não, usava só quando eu ia
para um compromisso. Até para tocar eu cuidava para não sujar. Quando eu sentia que a minha testa suava, eu secava para não manchar o meu chapéu. Não tinha uma fita? Não, Era tudo branco? fita não, tinha um couro. Um couro, isso. Sim. Marrom escuro. Na tua casa tinha animais de grande porte, tipo cavalo? Sim. Tinha. Essa é muito bonita. Eu achava um tanto quanto triste. Por quê? Muito sozinho? Achava muito triste. Porque não tinha vizinhos próximos? Achava que ficava muito escondida. Eu pedia para o pai cortar as árvores para abrir a vista, mas ele disse que não, que as árvores eram como guardiãs e elas faziam o vento quando passava por elas, fazia um barulho muito triste, como se elas estivessem chorando. Ele plantou 50 pés quando eu nasci. E ele plantou 30 eucaliptos. Espaçado, não sei se por 10 metros, eu não me lembro, eu acho que um pouco menos. Não, era menos, eu acho que uns 5 metros. E depois tinha outra linha, o restante, mais 20, que fechava o vão que ficava entre um e outro, dos 30. Então fechou muito. Fechou muito. E com o tempo outros começaram a nascer. Tens mais irmãos? Sim, muitos. Mas eu não sei onde eles estão. Todos ajudavam na vida da casa, cuidando dos animais? Tinha que ser assim. Tinha que ser assim. Os meus irmãos eram mais velhos que eu. E as minhas irmãs que eram com a idade próxima. A minha namorada era muito triste. Mas eu estou esperando a condução. O meu Deus pode. Vai me levar de volta. Eu estou sentindo alguma coisa no meu ouvido. Como se estivesse soprando algo para dentro. Tem alguém com... Ai, não é o nome disso. Eu não sei o nome disso. Um cone. Só que ele tem uma curvatura. Estou soprando isso no meu ouvido. Parece ser feito de concha de mar. Onde você está agora? Estou aqui aguardando. Tá tranquilo. Eu ouço muitos pássaros cantando. É como se tivesse um grande viveiro. Eu consigo identificar o canto, mas não consigo lembrar o nome. E eles como se fosse
como se estivesse obedecendo a ordem. Canta um, depois canta outro, e o outro, e o outro. Tem um pássaro que eu acho muito bonito, canta, é o sabiá laranjeira. Sabiá. Esse tá cantando? Tem também, eu acho. Tem muito aquele pássaro pequeno, verde. Eles vivem em grandes ninhos. Cocota? Acho que é esse. Eita, né? Depende do lugar, né? Cada local fala o nome. Ah, e a cocota faz ninho em eucalipto mesmo. Eu tenho muito. Uhum. O meu pai não permitia que eu tirasse nenhum meu filho, ele permitia. Ele dizia que se tu só podes destruir aquilo que tu construiu com as tuas mãos, então ele não permitia que tirasse a vida dos animais. A vaca nos fornecia leite, as galinhas os ovos, mas não a carne. Nós não comia carne de espécie alguma. O meu pai, ele era um homem que tinha muitas ideologias, eu acho, não sei. E ele era um pouco diferente. Ele era muito humano e ao mesmo tempo calado. Eu pensei em falar sobre uma dúvida que eu tenho. Pode falar, posso te ajudar? Qual é a dúvida? Eu tenho essa dúvida há muito tempo. Mas eu nunca tive coragem de falar, perguntar, esclarecer ela. O meu pai, eu pensei que ele não era uma pessoa igual aos outros. Primeiro eu pensei, quando era mais jovem, que ele era um índio, desses que cuidam das aldeias. Depois eu pensei que ele era um filho de deuses. Filho de Deus. Porque quando tinha noite de chuva e tempestade, ele ia pra rua e começava a gritar e a girar e a falar com o vento. Ele não tinha medo nem de raios. Ele já morreu. Ele já morreu. Faz tempo. Tudo faz muito tempo. É como se eu pudesse pegar as coisas com as mãos e elas começam a esfarelar de tanto tempo. Foi ficando velho, foi ficando poeira. E por isso que eu lembro com cuidado. Porque eu tenho medo que até as minhas lembranças
desfaça. Faça com que vire poeira aquilo que faz tanto tempo. E faz tanto tempo. Faz muito tempo. Faz tanto tempo. E o meu pai, o feiticeiro, o homem pagão, que domava o vento, que acendia as tochas, e que chamava os espíritos e libertava e conduzia aqueles que estavam perdidos, se entrelaçando na copa das árvores. E ele domava o vento, e os raios iluminavam aquele lugar que era triste. E agora eu entendi por que ele era triste. Porque ele servia de morada para aqueles espíritos perdidos que só podiam ser libertos, conduzidos nas noites de tempestade. Era o ritual que o curandeiro fazia. E ele sabia que ele era o curandeiro. Todos nós sabíamos. Mas a gente não tinha coragem de orar. Tinha medo. Medo que alguma coisa possasse a gente. O curandeiro tomava a noite furiosa da tempestade. E ele chamava os animais para participar. Alguns espíritos precisavam do contato com o sangue quente do animal vivo. Não precisava tirar o sangue do animal. Ele estava vivo. E eles montavam e saíam a galope. E o vento falava com eles. Porque quando meu pai fez a plantação das árvores, ele sabia o que estava fazendo. Elas foram magicamente colocadas, cada uma no seu devido lugar. Não era para esconder a casa, era para acolher os espíritos. Por isso alguns animais eram atingidos pelos galhos, como se fosse um grande sacrifício. E por isso nós não podíamos comer a carne. Tudo era feito magicamente, magisticamente. E o meu pai conhecia e falava com essas criaturas do outro mundo que eram transparentes pra gente. Mas que mesmo assim fazia tanto medo no nosso coração. 50 guardiãs, 50 árvores guardiãs da morada do feiticeiro, que
sabia a data da morte do seu filho último. Cada árvore era um ano do filho. E por isso eu tô aqui. Por isso eu tô aqui. Eu quero encontrar o feiticeiro. Eu quero falar pra ele que eu entendia tudo. E que eu não me assustava tanto. Porque eu sabia que eu fazia parte do grande ritual. Eu sabia que o meu nome estava escrito e entrelaçado entre aquelas raízes daquelas árvores imensas que falavam com o vento, que abrigavam os espíritos. E o feiticeiro girava e falava com a tempestade. E falava com a tempestade. Como poderia ela ouvi-lo? Mas ele falava com ela. Eu esperei para chegar aqui e contar pro feiticeiro que eu ouvia ele, que eu via e que eu sentia toda a força daquelas tempestades. O feiticeiro não morre. O feiticeiro segue o caminho. Ele troca a casca como se fosse uma grande serpente. Mas ele não morre. Ele continua vivo. E hoje eu vou rever o feiticeiro. Eu sei que eu também continuo vivo. E o transporte que eu estava esperando para chegar até aqui, qual será o transporte que eu estava esperando para chegar até aqui? Vocês dois. São um transporte que nos traz até aqui. E que nos dá voz para colocar para fora todas as lembranças, toda a bagagem. E o feiticeiro hoje agita os animais também. Por isso eu ouvi o canto dos pássaros todos. O que tu gostaria de dizer pro teu pai quando vocês se encontrarem? O que o amigo vai sonhar hoje à noite? Saberia me responder? Não.
talvez essa pequena metáfora responda a alguns questionamentos. Existem respostas que ainda não estão escritas, não foram vividas, então elas não existem. Eu esperava o transporte e ele não vinha, porque eu estava esperando algo que eu não conhecia. E quando ele chegou, eu não sabia que era ele, porque eu não conhecia. Era algo novo. Então eu não poderia esperar por algo que eu não conhecia. Então, como ele já foi escrito, eu sei falar sobre ele. Mas antes, se me pedissem para descrevê-lo, eu diria que era um transporte apenas. Entende? Sim. Perfeitamente. Se tu pudesse dar um nome para essa magnífica memória que tu trouxe agora, qual nome seria? Pra gente contar essa história. Eu ofereço essa homenagem de colocar nome ao meu pai, o feiticeiro. Meu pai, o feiticeiro. Vim hoje te encontrar. Nesse instante, eu tiro meu chapéu como um agradecimento.